Eu queria conversar com você sobre um ponto muito específico, que é o discurso da grande mídia. Porque, assim como a grande mídia detonou Lula quando ele recebeu Maduro aqui no Brasil, né, e com pompas, agora a mídia volta a falar sobre essa questão da Venezuela e criticando essa mudança de... Criticando não, na verdade elogiando essa mudança de postura de Lula, né? Porque dizem que pegou muito mal internacionalmente ao que se vê sobre a Venezuela hoje. Eu quero saber sua avaliação sobre como a mídia tem comentado e analisado esse fato agora, essa declaração conjunta que sai, e a fala de Lula sobre isso. Então, Thalita, esse negócio da Venezuela é uma experiência riquíssima. Eu inclusive, tive algumas vezes na Venezuela, até escrevi um livrinho, né, sobre essa questão. O nome do livro é Venezuela, Originalidade e Ousadia. Mostrando que é uma experiência diferente no continente. E é uma experiência original e ousada que sempre recebeu o ódio das elites, no caso da oligarquia venezuelana, que nem mora na Venezuela, mora em Miami, sempre recebeu o ódio das oligarquias locais, sempre recebeu o ódio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos mamavam naquele petróleo da PDVSA, né? Aquilo era propriedade deles, né? Vi recentemente o Trump falando isso, né? E sempre, ao receber o ódio da oligarquia local e do império, recebia o ódio da mídia brasileira, porque a mídia brasileira ela tem um complexo de vira-lata. O que o império diz, ela repete. É impressionante. Né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, segundo a mídia monopolista brasileira. Né? Então, na ocasião, me gerou bastante curiosidade, aproveitei alguns eventos para ir para lá, né? Para entrevistar muita gente, para conhecer melhor a experiência e para entender esse ódio da oligarquia local, do império e da mídia brasileira, a experiência venezuelana. Né? Então, vai sempre falar contra. Como fala contra a experiência cubana, qualquer experiência que confronte o império, qualquer experiência de soberania nacional, qualquer experiência de maiores investimentos em políticas públicas, a mídia brasileira vai falar contra. Ela é uma mídia privada nos dois sentidos da palavra. Né? Então vai falar contra. Agora, você vê, ela ficou muito brava com o Lula quando falou que a democracia na Venezuela é uma questão relativa. Né? Como se a mídia brasileira não relativizasse democracia. A mídia brasileira saudou o golpe de 64 chamando a democracia venceu. Ué, vocês não relativizaram a democracia, amiguinhos, no golpe de 64? Lógico que a democracia tem as suas condições. Então a mídia foi para cima do Lula quando ele falou isso. E agora está dizendo, não, o Lula mudou nada. O Lula não mudou nada. O Lula o que está querendo é diminuir o isolamento que a comunidade internacional, a partir dos Estados Unidos, impuseram, né, que a comunidade internacional impôs à Venezuela. São mais de 600 medidas de sanções econômicas contra a Venezuela. Então o que ele está falando? Como ele acha que há eleições até demais na Venezuela? A Venezuela vive fazendo eleições. É o único país que tem referendo revogatório, pode revogar o mandato de um presidente. Pode revogar o mandato de um presidente. Das inúmeras eleições que foram feitas na Venezuela até hoje, a direita só ganhou 2. E ela sempre perde, e aí quando perde, vem falar em fraude. Lembra muito um sujeito brasileiro aqui, né? Lembra muito o Bolsonaro. Né? Não é para menos que o Bolsonaro adorava os golpistas venezuelanos, adorava aquele Guaidó. Era o presidente de fato da Venezuela, aquele sujeito corrupto, bandido, ladrão, picareta, que nem a oposição venezuelana acredita mais nele. Mas a mídia brasileira também adorava o Guaidó. Né? Então é isso. Né? Quando o Lula, né, relativizou as críticas ao que eles chamam de autoritarismo na Venezuela, a mídia bateu no Lula. Agora está dizendo que o Lula mudou de opinião. Não mudou de opinião. O Lula que está fazendo é um movimento, no meu entendimento, Lula, Celso Amorim, um movimento, no meu entendimento, corretíssimo. É o seguinte, bicho, vamos acabar com o isolamento da Venezuela, vamos acabar com as sanções econômicas da Venezuela e deixa o povo venezuelano decidir o seu futuro. É o povo venezuelano, é esse povo que fez uma revolução chamada Revolução Bolivariana, tão criativa, né? Com tantas políticas sociais, é esse povo, né,
Você vai em Caracas, Caracas um miolinho, é suntuoso, é a burguesia, né? É a burguesia. E o morro, eram as favelas, eram os bairros, não é isso? Né? Políticas de saúde belíssimas, vários mecanismos de tratar o povo. Esse povo que fez assim, deixa esse povo definir o que vai ser a Venezuela. Né? E não o império, nem a Europa, nem a Europa. A Europa colonizadora tem que ir menos, não está com essa bola toda. Baixa a bola, Europa. Baixa a bola que vocês não estão com essa bola toda. Né? Passou o período do colonialismo europeu. Né? O império é a mesma coisa. Baixa a bola, né? Deixa o povo venezuelano decidir. Eu acho que essa reunião, o Macron, com a vice-presidenta da Venezuela, né? com o presidente da Colômbia, né? Essa reunião ela é importante para isso, porque ela pode desarmar a bomba das sanções econômicas. Sanções econômicas são barra pesada. Você, às vezes, não tem acesso a remédios. Você não tem acesso a determinados produtos em função dessas sanções impostas pelo Império. Então, isso possibilita retirar a Venezuela do isolamento imposto pelas sanções e aí eles vão fazer eleições. Fazer eleição é o que eles mais sabem. Eles fazem eleição que nem o quê? Eleição para tudo na Venezuela. Né? Deixa eles lá fazerem, eles decidem. Né? E a mídia brasileira, mídia essa com complexo de vira-lata, vai continuar chiando. Vai continuar chiando. Faz parte. Faz parte do jogo. Hoje eu tenho visto as análises nas TVs aí fechadas, né, que tratam exatamente essa narrativa que você comenta agora para a gente. E mesmo na mídia impressa, eu achei até curioso, porque passaram a chamar Maduro de ditador e tirano, assim, com a maior naturalidade, né? Então, assim, já se tem isso como posto e ele já é chamado nos textos como ditador, tirano. Achei curioso isso também. Mas excelente a análise que você traz aqui para a gente e essa questão do complexo de vira-lata da nossa imprensa. Miro, sempre um prazer conversar com você. Quer complementar alguma coisa? Não. Quando você falou desse negócio de ditador, é um barato, né? Essa mídia que apoiou o golpe de 64, apoiou não é que apoiou. Ela preparou o clima para o golpe de 64. Ela é que satanizou João Goulart, as reformas de base do João Goulart, né? Ela que tentou evitar a posse de João Goulart, que fez a manobra do parlamentarismo. Essa mídia, essa mesma, que na época nem chamava mídia, era imprensa, grande imprensa. Essa grande imprensa que apoiou o golpe, apoiou a ditadura. Depois, alguns, inclusive, sofreram com a ditadura. Né? A Folha, por exemplo, a Folha apoiou o setor mais linha dura da ditadura, General Frota. A Folha brincava-se na época que a Folha era um jornal de grande tiragem. Mas não é porque tinha muitos exemplares, não, era porque tinha muitos tiras, tinha muitos policiais lá dentro. Tem um belíssimo livro da Beatriz que relata toda essa história da Folha de São Paulo. A Globo, né? O Império Globo foi construído com apoio da ditadura. Se não fosse a ditadura, não existiria Império Globo, de comunicação, satélites, tudo a ditadura que fez. Então, essa mesma mídia, que nunca foi muito chegada em democracia, né? Ela tenta pousar de democrática. A Folha agora inventou isso que você está falando. A Folha baixou uma norma que a Venezuela é uma ditadura e o Maduro só pode ser chamado de ditador. Ué, e os ditadorzinhos amigos da Folha pelo mundo afora? Não se fala no mundo árabe? Não tem essa alcunha de ditador? Por quê? Por que o ditador fascista Donald Trump não recebia, né, o título fascista Donald Trump? Por que não? Por que a fascista Meloni da Itália não recebe título fascista Meloni? Né? Agora o Maduro tem que vir com... Isso é de uma hipocrisia impressionante em função de interesses e em função desse complexo de vira-lata. Os Estados Unidos mandaram... Aceita-se. Né? É triste isso. Né? E o lamentável, inclusive, é ver jornalistas muito competentes, tal, que acabam indo nessa onda. Lógico que tem críticas ao governo venezuelano, lógico que tem críticas. Tem erros, lógico que tem erros. Agora, quem é o império, quem é a Europa para determinar o que a Venezuela faz? Quem é?
É isso que eles querem, é porque eles sabem. Onde tem petróleo, as disputas são sempre muito mais pesadas. Onde tem petróleo, tem guerra ou tem ingerências desse tipo. Ingerências desse Sim. tipo. Né? Penso eu, né? Mas a ver o que vai dar. Mas eu achei que a resolução, como disse o Lula, saiu todo mundo contente da reunião, saiu todo mundo contente, vamos ver se as sanções acabam. É isso. Isso é importante para o povo venezuelano.